Olá, meu nome é Williams, sou aluno do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal de Alagoas. Vou apresentar para vocês minha sequência didática no curso de Práticas Pedagógicas do sexto e sétimo anos do Ensino Fundamental. Primeiramente, sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Essa aula foi elaborada para a turma do sétimo ano do Ensino Fundamental sobre Equação do primeiro grau, aluno Williams da Silva. Bom, aqui está o tema, né, que vai ser equação do primeiro grau, desvendando os mistérios das igualdades. As habilidades da BNCC que será utilizada é da EF07MA18, que diz o seguinte: resolver e elaborar problemas que possam ser representados por equações polinomiais do primeiro grau, redutíveis à forma ax mais b igual a c, fazendo uso das propriedades da igualdade. Também teremos as habilidades a serem desenvolvidas em sala de aula através de recursos analógicos e tecnológicos, as seguintes habilidades: resolver equações do primeiro grau com uma incógnita, modelar situações, problemas por meio de equações, interpretar e validar soluções de equações no contexto de problemas, utilizar a linguagem algébrica para representar e resolver problemas. A introdução se divide em três pontos, que temos o contexto, conceito e elementos. Contexto: apresentar situações do cotidiano que podem ser representadas por equações, exemplo, dividir uma quantia em partes iguais, calcular idades, etc. O conceito: definir equações como uma sentença matemática que expressa a igualdade entre duas expressões algébricas. Elementos: que identificar os elementos de uma equação, primeiro membro, segundo membro, sinal de igualdade, incógnita e coeficiente. Os objetivos que teremos durante essas aulas são: introduzir o conceito da equação do primeiro grau de forma contextualizada, desenvolver a habilidade de manipular expressões algébricas, aplicar as propriedades da igualdade para resolver equações e resolver problemas que envolvam equações do primeiro grau. Nossa metodologia será em aulas expositivas, que é apresentar uma proposta didática eficaz para o ensino de equações do primeiro grau, com uma incógnita para alunos do sétimo ano, utilizando recursos visuais e atividades práticas. Nossa metodologia de ensino se dividirá em três partes: a introdução, que se dará das aulas 1 e 2, sequência de atividades, que se dará nas aulas da 1 até a aula 5, e modelagem de situação problema, das aulas 3 até a aula 6. Na introdução, o objetivo é apresentar o assunto a ser estudado, explicar os conteúdos e a importância para o nosso cotidiano. Na sequência de atividades, iremos detalhar a sequência didática, enfatizando as atividades práticas e os recursos utilizados. E na modelagem de situação-problema, explorar o conhecimento dos alunos, desafiando-os com situações-problemas que envolvam situações do cotidiano. Nossa sequência de atividades da metodologia se dará em 6 aulas, 6 horas aulas, 50 minutos cada aula, onde na primeira aula teremos o seguinte ponto: introdução ao conceito de equação por meio de situações problemas do cotidiano, exemplo, dividir uma quantia em partes iguais, calcular unidades, etc. Na aula 2, a apresentação dos elementos de uma equação, membros, incógnitas, coeficientes, e da balança como uma analogia para as propriedades igualdade. Na aula 3,
já começaremos a tratar com exercícios de fixação das propriedades da igualdade e resolução de equações simples. Na aula 4, a resolução de problemas que envolvam equações do primeiro grau, incentivando a criação de modelos matemáticos. Na aula 5, iremos trabalhar a aplicação de equações em situações reais, como porcentagem, juros simples e problemas geométricos. Durante o decorrer dessas aulas, também será preparado para o projeto integrador, que será apresentado na sexta aula, que visa desenvolver um projeto em grupo, onde os alunos aplicam conhecimentos adquiridos sobre as equações em uma situação real. Durante o período das aulas 3 às aulas 5, serão trabalhadas situações problemas, onde serão ensinados aos alunos tradução e resolução. Tradução é ensinar os alunos a traduzir problemas do cotidiano para a linguagem matemática, ou seja, a montar a equação que representa o problema. Na resolução, resolver os problemas envolvendo equações, incentivando os alunos a interpretar os resultados obtidos. Também iremos trabalhar nesse mesmo período das aulas 3 até as aulas 6, que é onde temos a nossa apresentação de trabalho na sexta aula, a modelagem de situações problemas, que visa propor problemas desafiadores que envolvam a criação de modelos matemáticos utilizando equações do primeiro grau, estimular os alunos a interpretar os resultados obtidos e verificar se eles fazem sentido no contexto do problema, e trabalhar em grupos para promover a colaboração e a troca de ideias. As atividades que teremos, todas elas exigirão participação nas atividades, valerão notas também, que irão das aulas 4 até as aulas 6. Nesse período, será incentivado pesquisas, projetos e jogos, para que através das pesquisas solicitar aos alunos que pesquisem sobre diferentes tipos de equações do primeiro grau e suas aplicações em diversas áreas do conhecimento, para que isso possa ser usado nos projetos, que propor a criação de projetos em grupo, com a construção de modelos matemáticos para analisar situações do cotidiano, utilizando equações do primeiro grau. Também utilizaremos jogos digitais e analógicos para fixar o conteúdo e tornar a aprendizagem mais divertida. As formas de avaliação se darão em 3 etapas também. As notas serão calculadas baseadas nesses tipos de avaliações: observação sistemática, produção de trabalho, questionários e testes. A observação sistemática, ela visa acompanhar o desenvolvimento dos alunos durante as atividades, verificar o conhecimento prévio dos alunos sobre o tema, observar a participação dos alunos nas atividades, suas dúvidas e dificuldades e fornecer feedback constante. A produção de trabalho é aplicar atividades individuais ou em grupos que permitam identificar as dificuldades dos alunos e a compreensão dos alunos sobre os conteúdos trabalhados e ajustar a prática pedagógica. Analisar a participação dos alunos nas atividades, a resolução de exercícios. E no questionários e testes, aplicar provas, trabalhos e projetos individuais ou em grupos para avaliar a aprendizagem dos alunos sobre os assuntos trabalhados, verificar a compreensão dos conceitos e a capacidade de aplicar o conhecimento em diferentes situações. Os recursos que iremos utilizar são lousa branca e pincel para a lousa branca, notebook e projetor para as apresentações de slides, computador para atividades dinâmicas, jogos educativos e uso de softwares educativos, materiais manipulativos, como balanças e objetos para representar as equações, cartolinas e papel 40 para a elaboração de cartaz, canetas coloridas ou pincel atômico, cartões com equações e problemas, livros didáticos e materiais complementares. Bom, gente, fique à vontade para entrar em contato comigo
podem procurar em minhas redes sociais, está aqui o meu Instagram. Se vocês não conseguirem entrar pelo QR Code, é só procurar por @WillSilvaIBF que vocês me encontrarão lá, tá certo? E por fim, eu deixo uma mensagem para todos vocês, de Benjamin Franklin, que diz o seguinte: diga-me e eu esquecerei, ensina-me e eu poderei lembrar, envolva-me e aprenderei. Que todos tenhamos sessões de aprendizagem divertidas e produtivas pela frente. Obrigado pela atenção. São os sinceros agradecimentos do aluno Williams da Silva. Até mais.